Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos agora para uma análise técnica. Price action de quem mais, de quem menos? Grupo Pão de Açúcar. Será que teremos aí probabilidades de recuperar sua grande valorização obtida lá em 2021? Ou a expectativa seria de mais quedas? Bom, se é algo que te interessa saber, uma análise técnica nua, crua, sem emoção sobre o grupo Pão de Açúcar, fica ligado então aqui nesse vídeo que eu trago para você bem rapidinho aqui as minhas considerações e análise e então trazer aí clareza para a tua tomada de decisão como um investidor. Pois muito bem, já pulando aqui direto ao gráfico do Pão de Açúcar, PK3, perdão. O que é que eu consigo ver aqui, amigos e amigas? É um gráfico bastante fraco, mas muito fraco, muito. Os investidores estão correndo desse ativo, pelo menos é o que parece, e eu vou te mostrar por quê. Após esse pico aqui obtido, tá? Lá em 2021, lá no auge da pandemia, onde esse tipo de prestação de serviços se valorizaram bastante, né? Empresas de entregas, de produtos, né? Pão de Açúcar, a própria Pets também, que também tem uma análise aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card para você, caso você tenha interesse em saber. Valorizaram bastante nessa altura da pandemia. Mas depois que o lockdown acabou, veio então a correção. E para piorar a situação aqui, desse ativo em particular, aconteceu aqui a cisão do Grupo Êxito lá da Colômbia, dividindo então aí as suas operações e afetando, claro, também os resultados como um todo. E os investidores não gostaram, mas nem um pouco disso. O resultado foi isso aqui. Olha o derretimento dessa ação em apenas um dia. Isso é extremamente bearish, tá? Ela simplesmente se valorizou 77% em 3 dias. E nunca mais conseguiu recuperar. Nunca mais. Até o momento. Nem sequer uma recuperação aí de 50% dessa vela Vector aqui. Nem isso. Fazendo ela voltar aí pelo menos aqui na casa dos 13. Nem isso ela foi capaz de fazer. Ou seja, mostra um desinteresse absurdo por parte do investidor sobre este papel aqui. O que é de se esperar? Por quê? Porque o varejista, geralmente, eles são os mais afetados quando na cadeia econômica, quando nós temos aí problemas de gestão, problemas na economia de um determinado país. Eles são os que têm as margens de lucros mais apertadas. É complicado ser um varejista no Brasil. Para dizer no mínimo, tá? É muito complicado. Então o que acontece? Diante desse desinteresse visível aqui, tá? Eu estou aqui no gráfico semanal, teve assim um resquício, né, de vida para esse ativo agora, nessas altas históricas que a Ibovespa vem colocando aí. Mas que mesmo assim tem sido usado para quem detém esse papel aqui como ponto de saída. Por quê? Porque tem esse aqui a valorização e o ativo simplesmente devolve aí quase tudo. Olha só, tá?
Então ele valorizou, saiu daqui da casa dos 2,37, chegou aqui na casa dos 4,97 e devolveu aí 78% de tudo isso, buscando aqui a retração de Fibonacci de 0,786. Pode ser que esse nível aqui seja um suporte? Sim, é bem provável que venha a ser aí um suporte momentâneo para esta ação. Se eu vier aqui para o gráfico agora diário, nós já temos aqui o nosso perfil de volume estabelecido, aqui o nosso suporte majoritário, tá? Que está aqui na casa dos 2,42. O nosso ponto de controle, que é o preço médio em termos de volume de negociação, aqui na casa dos 2,88. E a resistência majoritária aqui na casa dos 3,50. Tá? Então fica ligado aqui comigo para você poder entender. Porque a forma como eu analiso o gráfico é uma forma bem simples, descomplicada, não é? Para você mesmo, leigo, conseguir ver e entender da onde é que eu estou tirando aqui as minhas conclusões e poder então aí, quem sabe, comparar com outras análises e você chegar aí ao seu ponto de decisão, não é mesmo? Então, nós temos aqui esses três pontos, tá? E você pode observar que o pão de açúcar, o que ele tem feito? Ele tem feito um ping-pong aqui, ó. Ó. Suporte majoritário, resistência majoritária, ponto de controle. Resistência majoritária, ponto de controle. Resistência, ponto de controle. Resistência, suporte majoritário, ponto de controle. Suporte, ponto de controle, né? Ou seja, ele tem feito o quê? Um ping-pong, tá? Aqui dentro, entre as linhas vermelhas e essa linha verde aqui em questão, que é o suporte majoritário. O que eu posso apontar de positivo, que eu consigo notar aqui, é que nesses fundos aqui, nós tivemos sim um interesse um pouco mais acentuado da parte de grandes players, tá? Essa sombra em azul significa uma compra agressiva, em grandes quantidades, em grande volume, que entrou aqui quando ele veio buscar esse fundo aqui dos 2,33, tá? Então, é visível que isso de fato aconteceu. Daí nós tivemos o nosso pump da Bolsa de Valores brasileira, da Ibovespa, que fez o ativo aqui, PK3, pular para a parte superior aqui do nosso perfil de volume. Passou direto pelo ponto de controle, foi acima da sua resistência majoritária, tá? E continuou subindo. Só que não se segurou. Ele perdeu, foi reaceito novamente abaixo da linha vermelha, encontrou suporte no ponto de controle e foi rejeitado agora da linha vermelha novamente. Ou seja, mostra uma fraqueza muito grande desse ativo, porque o ideal seria que ele tivesse se mantido acima do nível aqui dos 3,50. Porque ele se mantendo acima dos 3,50, ele abriria então as portas para a continuação de alta. Agora que ele foi reaceito novamente abaixo dos 3,50 e voltou para a ser negociado entre as linhas vermelhas e verde aqui do nosso perfil de volume, já mostra um desinteresse muito grande, mostra uma pressão vendedora muito concentrada, tá? E ela está aqui, ó, visível para nós. Olha aqui essa sombra aqui em vermelho. Essa sombra aqui em vermelho significa o quê? Pressão vendedora de grandes players. Eles compraram aqui, estão colocando ordens de venda aqui. Isso está impossibilitando aí que o preço da PK3 se valorize. Por quê? Se a pressão compradora não for superior à pressão vendedora dessa área aqui, o ativo não vai conseguir romper. Ele vai ser rejeitado. Aqui, ó. E foi uma rejeição feroz, clara. Olha só. Olha o tamanho do pavio dessa vela.
empurrou ele para baixo, ele nem sequer fez sinal, tá, de querer se segurar aqui. Se ele tivesse vindo, chegado aqui nos 3,50, mostrado reação, ele não mostrou reação nenhuma, entendeu? Nenhuma. Ele passou direto, que nem faca na manteiga, veio buscar aqui o ponto de controle. Aí foi novamente aqui na nossa resistência majoritária e foi rejeitado de novo. Olha aí o pavio. Olha o pavio aqui dessa vela. Pressão vendedora absurda, entendeu? Nesse ativo aqui. Então, assim, o que eu espero dele? Eu espero que ele continue lateral, preso, preso aqui entre os 3,50 e os 2,42. Infelizmente, não tem assim nenhuma prospecção, expectativa dele romper isso aqui no curto médio prazo. Não tem. Por quê? Não tem nenhum cenário bullish à vista, ou seja, uma luz aí no fim do túnel, que venha indicar que esse papel venha voltar aí a se valorizar. Até porque após ele superar aqui esta zona de pressão vendedora, que é bastante forte, ele tem esse topo aqui ainda para superar, da casa dos 5,30, entendeu? Porque antes dele superar esse topo aqui dos 5,30, nós nem podemos falar de, da possibilidade sequer dele retornar a esses outros patamares aqui, ó. Tá? Não há. Porque se ele conseguisse fazer isso, superar, se esse papel conseguisse superar os 130, aí sim ele entraria aqui nesta vela aqui, né? Nesta vela vetor, que o que ocasiona? Como ela caiu muito rápido, se ele começa a recuperar esse nível aqui, se ele começa a recuperar esse nível dos 5,30 para cima, ele tem aí a possibilidade de começar a subir aqui bem rápido, tá? Até chegar nesse nível aqui, ó. Tá bom? Dos 13, ó, dos 14, vamos colocar aqui. Posso puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. É dos 13 mesmo. É aqui dos 13,29. Então, para ele voltar para o nível ali dos 13,20, dos 13,30, 13,29, ela precisaria se superar essa zona de pressão vendedora aqui e se manter acima dos 5,30. Então, enquanto isso não acontecer, não precisa ter esperança que esse ativo vai voltar lá para aqueles outros patamares que ele obteve lá em 2021, 2022, porque não tem. Não tem. Tá? Não tem nada aqui favorável para isso. O que tem aqui é sim muita pressão vendedora, muitos ainda investidores querendo sair do ativo, ao ponto que qualquer alta que ele venha buscar aqui acima deste nível aqui, ó, que é o que está mostrado aqui no gráfico, qualquer alta acima dos 3,80 para um investidor hoje de PK3 é momento de venda. Então existe ainda muita pressão vendedora acumulada ainda sobre esse papel. E eu não tenho nenhum tipo de notícia bullish que venha aí contribuir para que essa explosão possa acontecer. Mesmo se a Ibovespa vir buscar lá os 150 mil pontos. Como há projeções aí que ela venha buscar essa alta aí de 150 mil pontos. Mesmo se a Ibovespa fizer isso. O que vai acontecer? O papel vai voltar a valorizar aqui, vai entrar nessa zona de pressão vendedora aqui e provavelmente vai ser empurrado para trás, para baixo. É o que eu consigo ver. Não tem assim nenhum tipo de notícia assim mais bullish para passar para vocês
quanto a isso aqui. É bastante bearish, o gráfico é bastante bearish, é bastante mesmo, é fraco, tá? Bastante fraco. Você olha aqui em termos de volume, olha só o que você tem aqui. Você tem aqui um aumento do volume de negociação, mas é um aumento na parte de venda. Você vê uma crescente aqui de venda. Olha a altura dessas velas de venda aqui. Olha essa. Essa aqui do dia 5 de maio. Olha essa aqui do dia 16 de dezembro de 24. Olha com o número de velas vermelhas, o quanto que eles são mais numerosos que o número de velas verdes. Então, a pressão vendedora é brutal, não tem perspectiva de alta no curto prazo, provavelmente vai ficar preso entre os 3,50 e os 2,40 aqui, fazendo esse ping-pong aqui que ele tem feito. E qualquer alta que ele tiver aqui, novamente impulsionada aí pela euforia da Ibovespa aí rompendo altas históricas, provavelmente também ele vai fazer um mergulho, vai fazer a agulhada para cima e a pressão vendedora vai entrar e vai empurrar ele para baixo. Enquanto ele não superar os 5,30, não tem nenhum tipo de possibilidade dele voltar lá para casa dos 13, que dirá lá para casa dos 20. Essa é a minha análise para a PK3. E se você quer acompanhar um canal que faz análise sem emoção, nua e crua, direta ao ponto, para te ajudar, se inscreve nesse canal, sim. Porque você vai ser o mais ajudado nessa história toda. Porque aqui nós trazemos esse tipo de conhecimento para você, para te facilitar aí na tua tomada de decisão. E este aqui é o canal que você quer estar inscrito aí para acompanhar as análises da Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, diversas ações, tanto brasileiras quanto americanas. E se porventura tiver alguma aqui que não estiver disponível para você no canal, solicite aí nos comentários que nós preparamos o conteúdo e trazemos para você. É tudo que eu tenho para esse vídeo. Nos vemos então no próximo. Até lá, fique com Deus. Tchau.